Criston pergunta: há possibilidade de alguns seres terem vindo junto com os exilados de outros mundos para ajudar? Ou seja, eles não foram exilados, porém... Já entendi, pode parar, já entendi. Com certeza, isso aí é feito toda hora. Quer ver? Tem um monte de gente daqui da Terra que não vai conseguir acompanhar aqui a evolução do planeta, tá? Vai ser exilado para um mundo mais primitivo, um mundo mais atrasado. Existem espíritos evoluidíssimos, que poderiam já estar encarnados no mundo regenerado, totalmente regenerado, regeneração plena. Eles se colocam como voluntários para encarnar junto com os exilados lá no planeta primitivo, para orientá-los, para ajudá-los a evoluir. Porque se colocar os exilados todos juntos, sem nenhum espírito evoluído lá, nossa, eles não vão evoluir. Eles não vão. Não vão. Vai demorar muito para eles evoluírem. Vai demorar demais. É o que eu estou te falando, a demora. E a espiritualidade, não, apesar de existirem as escalas cósmicas, mas não pode demorar também exageradamente. A evolução não pode demorar exageradamente. Então, alguns espíritos muito evoluídos, eles se colocam como voluntários por amor. Por amor, gente. Lá, eles serão estraçalhados, tá? Lá eles serão estraçalhados, serão assassinados, serão mortos, serão estraçalhados lá. Mas eles sabem disso, que isso tudo vai acontecer. Mas mesmo assim, eles se colocam como voluntários para encarnar junto com os exilados lá no mundo primitivo, para orientá-los evolutivamente, para eles evoluírem, tá? Isso aí que você falou, certíssimo. Isso aí é feito em vários mundos, tá? Tem um finalzinho da pergunta dela. Então fala o finalzinho. Que foi mas tem alguns que terminam se perdendo nas encarnações. Sim, perde. Normal. Vai perder. O esquecimento da encarnação é muito forte. Então ele pode ficar tão inserido na cultura daquele planeta que pode, numa encarnação ou outra, ele pode se perder sim. Mas depois ele se recupera mais rápido, porque ele já é evoluído. E outra, qual é o nível evolutivo dele? Vou dar um exemplo. Se o nível evolutivo dele for um nível evolutivo muito bom, mas é um nível 3, é só um exemplo, tá? Esse número. Vai ser mais fácil dele se perder. Mas se ele tiver um nível evolutivo nível 10, vai ser mais difícil dele se perder. Quanto mais evoluído ele for, quanto mais luz ele tiver, mais difícil é de se perder. E outra coisa, o que é se perder? O que é se perder? Tá? Porque muita gente usa esse se perder de forma religiosa. E às vezes, para o religioso, aquela atitude é se perder, mas para o universo não é se perder. Tá? Eu enxergo se perder como você se tornando extremamente arrogante, orgulhoso, invejoso, prepotente, intolerante religioso, fanático, exageradamente, perseguidor de irmão de fé, ladrão, assassino em série, político muito corrupto, tudo isso, eu vejo isso como se perder. Tá? Eu vejo isso como se perder. Né? Agora, religioso vê como se perder outras coisas. Exemplo, sabe o que o religioso vê como você se perder? Você ir numa festa para dançar. O religioso vê isso como coisa do diabo. E não é. Não é. Você pode ir para uma festa dançar. Entendeu? O religioso vê isso como se perder. Eu não vejo. Tá? Vai lá. Cláudio Gonçalves. Boa noite, Pedro. A respeito do livro de Urântia, é válido as informações contidas no livro e talvez um outro dia fazer uma palestra a respeito? Grato. Você já viu a grossura do livro de Urântia? E a grossura da página? Para ler aquele livro todo ali demora, hein? Eu tenho um livro de Urântia que eu ganhei, mas eu li poucas páginas. Eu li poucas páginas do livro de Urântia. E eu nem lembro do que eu li, porque tem tanto tempo que eu já esqueci, né? Mas eu lembro que as poucas páginas que eu li, eu senti muito forte que tudo aquilo ali era real e verdadeiro. Eu senti no coração que vinha de Deus, tá? Que vinha de Deus. O livro tem muitas informações. Esse livro tem muitas informações, tá? Mas nós não podemos limitar Deus a um livro, por mais que ele seja grosso e com páginas finas e com 2.000, 5.000, 10.000 páginas. Porque o que há em Deus não tem limites. O que há em Deus não cabe num livro, tá? Mas ali tem muitas informações, sim, e eu recomendo vocês a estudarem, sim, aquele livro.
Eu acredito nas informações que tem ali, sim. Eu não posso dizer de tudo, porque eu não li ele todo, mas o pouco que eu li, eu acredito naquelas informações do pouco que eu li. O restante eu não li, então eu não sei, mas o pouco que eu li, as poucas páginas que eu li, eu acredito, porque eu senti, tá? E eu achei muito legal, mas tem que ler com muita atenção, porque é muito detalhe ali, tá? Eu recomendo, é uma boa leitura, Deixa eu tirar ele daqui que ele tá mordendo o fio. Vai lá. Eu juro que eu vou tirar um tempo para ler esse livro, mas vai demorar, tá, gente? Vai demorar. Porque o livro é grosso, hein? Espiritualidade com Daniela Bitsch. Daniela, de Itajaí, Santa Catarina. Pergunta: considerando as fases evolutivas deste ou de outro planeta, bem como a evolução dos espíritos que neles habitam. Pergunta de novo. Tá. Considerando as fases evolutivas deste ou de outro planeta, bem como a evolução dos espíritos que neles habitam, param de encarnar e desencarnar vivendo em espírito? Chega um momento que você se livra das rodas das reencarnações, sim, em mundos atrasados e em corpos pesados e densos como esses nossos aqui. Chega um momento que você se livra das rodas das reencarnações, sim, e você vive como espírito. Você só vai reencarnar se for muito necessário. E se você reencarnar, vai ser para uma tarefa missionária. Tá? Uma tarefa missionária. Quer ver um exemplo? Jesus. Jesus não precisava encarnar mais. Mas foi construído um novo corpo astral para ele, aquilo tudo que foi feito, né, o rebaixamento vibratório e tudo mais para ele encarnar, porque ele veio para uma tarefa missionária. Tá? Uma tarefa missionária. Ele não precisava mais, mas excepcionalmente ele encarnou. Então isso pode acontecer, isso acontece só com Jesus? Não, pode acontecer com outros anjos. Outros anjos, que já perderam o corpo astral e podem ser levados à reencarnação para uma tarefa missionária. Assim como tem anjos que ainda têm o corpo astral, mas por eles serem muito evoluídos, o corpo astral deles aí já está muito rarefeito, ele está quase perdendo o corpo astral, mas ainda tem. São anjos também. E eles podem também ser levados à reencarnação para uma tarefa missionária, seja na Terra ou em algum outro planeta. Então, não é surpresa nenhuma e não é nenhum espanto um anjo ou vários anjos estarem encarnados aqui na Terra. Anjo que eu digo, gente, são espíritos evoluídos, tá? Vamos dizer assim. Tá? Então não é mistério nenhum anjos encarnarem. As pessoas veem isso como, não existe, o outro lá está se achando que é um anjo e tal. Isso acontece toda hora. Houve vários anjos encarnados aqui na Terra que vocês nem conheceram, eles não ficaram famosos. Eles só vieram para ajudar a evoluir uma certa comunidade. Ninguém conheceu. Porque eles não encarnam só nessa época que nós estamos agora com tecnologia, com internet. Muitos deles encarnam já em tempos antigos, que não existia internet. Então eles encarnaram para ajudar uma comunidade a evoluir. Não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada disso, não tinha nem tecnologia, mas eles já encarnavam. E vocês nem conhecem. Teve vários, tá? Não é só esses que vocês conhecem. Siddhartha Gautama, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Jesus Cristo. Não são só esses. Tem vários outros que não ficaram famosos. E são espíritos evoluidíssimos e encarnaram em tarefas missionárias aqui, tá? Então ele pode encarnar sim. Vai. Roberto. Boa tarde, Pedro. Você poderia explicar se os planetas e as estrelas são corpos físicos que possuem consciências? Por exemplo, o corpo físico do nosso Cristo planetário seria a própria Terra? Obrigado. Não, o Cristo planetário é um espírito já de altíssima evolução, ele nem tem corpo, ele é pura luz, tá? E ele toma conta do planeta. Cada planeta tem um Cristo planetário, tá? Toma conta do planeta. Geralmente um espírito arcangélico, como diz Hercílio Mais, lá, o Ramatiz, através do Hercílio Mais. O espírito arcangélico. É só uma nomenclatura, tá? E planetas têm consciências. O da Terra é chamado de Gaia, né? Gaia. Marte tem uma consciência, Júpiter tem uma consciência, e estrelas também têm consciência.
Isso não sou eu que estou falando, é a informação de um preto velho que foi dada, e isso é essa pergunta que você está fazendo, o preto velho Pai Benedito vai responder no vídeo para entrar domingo. Olha como é que nós estamos sincronizados. Olha como é que vocês são intuídos pela espiritualidade também. Porque isso já foi gravado essa semana aqui e vai entrar no domingo. O Pai Benedito está falando isso. Ele está falando das consciências que habitam planetas e estrelas. Eu não li isso em livro nenhum. Eu, Pedro, não li. E ele falou através de mim isso. Eu não li em livro nenhum. Mas eu deixei ele falar. Tá? Inclusive ele disse, não, vou fazer surpresa. Vamos esperar domingo. Domingo vocês assistem o vídeo do Pai Benedito que vai entrar. Então os planetas têm consciências. Têm consciência e as estrelas também. Tá? Inclusive um preto velho que incorporou em mim esses dias, não no vídeo não, foi aqui com a gente, tá? Ele trouxe uma informação pra gente, ele disse que as 4 meninas, a Daniela, a Cláudia, a Jaciane e a Michele, elas ficaram 1 século, exatamente 100 anos, numa estrela anã, em espírito, tá? Em espírito, para essa missão aqui comigo, para essa missão aqui de agora que está acontecendo, elas foram treinadas durante 1 século, 100 anos, numa estrela anã. Eu vi a estrela, era uma estrela realmente bem pequenininha, um sol pequenininho, ele era vermelho, ele não era tão iluminado, ele era um pouco menos iluminado, tá? Mas era um sol. E elas foram treinadas lá. E lá era um lugar maravilhoso de se viver. Muito bom, é um céu, tá? E eles me mostraram as 4 na hora de vir embora. Elas ficaram 1 século lá. As 4 choraram, se despedindo das pessoas, dos espíritos que estavam lá, queriam ficar, né? Porque lá era muito bom, lá era um céu. As 4 ficaram 100 anos numa estrela anã, sendo preparadas para trabalharem comigo agora nessa encarnação aqui na Terra. Tá vendo como é que é importante o planejamento? Olha como é que é importante um planejamento desse aqui, que tem gente que acha que é bobeira, tá? Que tem gente que acha que é bobeira e tem gente que luta contra. Então, as pessoas que lutam contra um trabalho como esse, tá lutando contra um planejamento desse, que demorou séculos para que acontecesse agora. Então, quem luta contra um trabalho como esse, tá lutando contra um planejamento de Deus. Mas eu não acredito que elas ficaram 1 século na estrela anã. Não importa, acreditando ou não acreditando, não desfaz o que aconteceu. Assim como as pessoas falam, não acredito em Deus. Não importa, você acreditando em Deus ou não, ele não vai deixar de existir porque você não acredita. Tá? Assim como quem não acredita em espírito. Você não vai deixar de ter um espírito porque você não acredita em espírito. Então, o Preto Velho trouxe essa informação pra gente. Se eu não me engano, foi o Pai Zé Pretinho das Almas. Pai Zé Pretinho das Almas que incorporou em mim pela primeira vez. Não é o Pai Zé Pretinho, não. Foi Pai Zé Pretinho das Almas. Foi um outro espírito. Do jeito de falar dele é até um pouco diferente. Então ele falou que as 4 meninas aqui, a Jaciane, a Michele, né, a Cláudia e a Daniela, elas ficaram em espírito durante 100 anos, exatamente 100 anos terrestres, para que a gente possa entender o tempo, 100 anos, numa estrela anã, sendo orientadas, sendo instruídas para esse trabalho que está acontecendo agora aqui comigo. Tá? Para vocês verem como é que um planejamento desse demora muito tempo para ser feito, então é muito importante, olha a responsabilidade. E tem muita gente que não cumpre com as suas missões, às vezes demorou um tempão lá no plano espiritual para planejar, e quando encarna não cumpre, não aceita. Não vou fazer isso não, eu vou ser atacado, eu vou ser escarnecido, eu vou ser caluniado, eu vou ser difamado. Ué, eu, Pedro, estou sendo extremamente caluniado, difamado, estão falando umas mentiras louquíssimas de mim, que eu já estou sabendo me falar, umas mentiras loucas, coisa que não existe, nunca existiu. Ossos do ofício. Ossos do ofício. Trabalhar no mundo primitivo para Deus é isso. As trevas não quer. Quanto mais você evoluir, se iluminar e ajudar mais pessoas a crescerem e evoluírem, mais você vai ser atacado, mais você vai ser caluniado, mais você vai ser difamado, mais vão falar mentiras de você. E quem faz isso está em sintonia com os das trevas. São manipulados pelos trevosos. Porque quem é da luz não calunia, não difama, não fala mentira de ninguém, não inventa nada de ninguém. Né? Se está fazendo isso, é porque está afinizado com espíritos trevosos, porque semelhante atrai semelhante. Isso é uma lei do universo, é lei da física. Semelhante atrai semelhante, os afins se atraem. Então, se você dá ouvidos a espírito das trevas e faz o que eles mandam, é porque você é igual a eles, ou seja, você é um deles. Você é um deles, tá? Vai lá.
Luiz Cláudio Anjos, Goiânia, Goiás. Pedro, transição planetária seria como os espíritos de luz colocarem um espelho na nossa frente para nós nos conhecermos de verdade? Gente, a transição planetária é muito mais do que vocês imaginam. Todos os planetas têm transições planetárias de tempos em tempos. Exemplo, uma transição planetária no planeta acontece a cada 1000 anos, no outro a cada 2000 anos, no outro a cada 3000 anos, no outro a cada 500 anos. Depende do planeta e da humanidade que está lá. Todos os planetas passam por esses ciclos evolutivos de transição planetária. Nós não estamos nem na primeira e nem na última transição planetária. Já teve várias outras transições planetárias e vão ter outras. Tá? Então, não é para se desesperar com isso. Porque a transição planetária está acontecendo e tem um monte de gente aí vivendo normalmente, nem tem ideia do que está acontecendo. Tá? Porque as coisas não acontecem exageradamente e nem devagar. É tudo no equilíbrio. Então não vai acontecer de ter cataclismo em tudo quanto é canto, de terremoto em tudo quanto é canto. Não vai ter isso. Vai ser tudo com ordem e decência, normal. Ninguém vai perceber. Está tudo acontecendo aí, ninguém está percebendo. Mas está acontecendo. Tá? Então, todos os mundos têm transições planetárias. E esse negócio de colocar o espelho na cara para mostrar quem você é, depende da transição planetária, depende do planeta, depende da humanidade daquela transição planetária, porque existe transição planetária que é feita de um jeito, essa transição planetária aqui, ó, é feita de outra. Tá? Então, nem sempre é desse jeito. O que eu sei é que os espíritos estão externando o perfil psicológico da humanidade daqui, está mostrando para muita gente quem as pessoas são, só que as pessoas não aceitam, elas não enxergam que elas são daquele jeito. Eu estava até falando isso com a Cláudia hoje. As pessoas não percebem o quanto elas são agressivas, porque elas não têm nem ideia como é que é o comportamento de um espírito angélico, de um espírito evoluído, de um espírito muito mais evoluído. Se mostrar para ela como é que é o comportamento de um espírito evoluído, ela vai falar, poxa, eu sou um ogro mesmo, não sabia, eu achava que eu estava normal. Mas vendo esse espírito aí, esse ser extraterrestre aí, eu tô vendo que eu sou um ogro, porque olha a doçura que ele fala numa tranquilidade, fala num amor gigantesco, né? E realmente eu não sou desse jeito, na frente dele eu sou um ogro. Aí ela vai se enxergar. Só que ela não se enxerga, porque ela não tem essa visão. Ela nem acredita que tem seres extraterrestres, nem acredita que tem seres mais evoluídos, angélicos. Então na cabeça dela, ela tá bem, tá tudo normal. E não está. Não está. Não está. Se for ver o comportamento de um espírito angélico, vocês vão cair para trás, vão falar, nossa senhora, eu tô péssimo, tô muito ruim. Aí, por exemplo, vem um espírito desse angélico, encarna, vamos supor, ele é um homem, encarna como um homem, aí ele é amoroso, ele é sereno, ele é tranquilo, aí chamam ele, sabe de quê? Afeminado. É feminado, ele é gay. Bom, não tem problema nenhum em ser gay. Isso não tem problema nenhum, só que ele não é gay, ele é hétero, ele é heterossexual. Só que ele é amoroso, ele é tranquilo, ele é sereno, ele é manso porque ele é evoluidíssimo. E ele já adquiriu essa evolução e ele vai externar desse jeito. Ele vai ter um jeito amoroso, ele vai ter um jeito sereno, ele vai ter um jeito tranquilo, porque o espírito dele é muito evoluído. Ele não vai ser agressivo. Tá? Então as pessoas associam um homem que é delicado, um homem amoroso, um homem sereno e tranquilo, aí fala que o cara é homossexual. Não, ele é hétero. Ele não pode ser delicado? Ele não pode ser amoroso? Ele não pode ser tranquilo? Tá? Então, nós temos que botar a cabeça para raciocinar. Lucas de Jesus Padilha pergunta, Pedro, como alcançar a consciência crística? Se dedica para evoluir porque ela é uma caminhada individual, não espera para os outros não. Não é Deus, não é Jesus, não são os médiuns, não são os mentores espirituais que vão fazer você atingir a evolução crística, não, é você mesmo, tá? É você. Você tem que correr atrás, você tem que se dedicar. Hoje nós temos vários veículos, tem a internet aí, ó, YouTube, aqui nós estamos trazendo conselhos, mas não sou só eu não sou melhor do que ninguém, tem outros amigos aí, outros irmãos aí, que estão gravando vários vídeos de espiritualidade, falando de espiritualidade e de evolução espiritual, ajudando um monte de gente a evoluir. Então tem o vídeo aqui do nosso canal, tem outros vídeos de outros canais que estão ajudando as pessoas a evoluírem. Tá? Então vocês podem pegar as informações desses vídeos sérios, que também, se você pegar essas informações e colocar em prática, tá em direção à consciência crística. Mas também você pode estudar,
Você pode estudar os livros psicografados, que trazem esses conhecimentos para você evoluir mais, de conhecimento moral. Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, a Gênese. Você pode ler os livros psicografados por Chico Xavier, você pode ler os livros psicografados pelo médium Osmar Barbosa, você pode ler os livros psicografados pelo médium Vanderlei de Oliveira, você pode ler os livros psicografados por Edivaldo Pereira Franco, que são sérios, e vários outros médiuns aí que são sérios. Você pode ler os livros psicografados por Hercílio Mais, que traz ali como você se tornar um espírito evoluído, tá? Então é só você ler esses livros e estudar, você pode ver os vídeos e também ler os livros. Né? Tem audiobook também, se você não consegue ler, esses livros tem audiobook aí pela internet. Né? Você presta atenção em todos aqueles conhecimentos, presta atenção, gente. Vocês vão ler ou ouvir aquele conhecimento e vocês não vão só gravar ou decorar na cabeça, gente. Pelo amor de Deus, vocês vão se transformar naquilo. Vocês vão ser aquilo. Vocês vão ser. Você não vai gravar na cabeça, você vai sentir. Quando vocês, de uma vez por todas, parar de botar o conhecimento na cabeça e começar a trazer ele mais para o coração, toda a ortodoxia doutrinária vai acabar, toda a intolerância religiosa vai acabar, todo o fundamentalismo e sectarismo religioso vai acabar. Porque esses conhecimentos espirituais não é para você ficar doutrinário, intolerante, ortodoxo e lutando contra irmãos de fé que pensam diferente de você. Esses conhecimentos são para você evoluir. Deus é amor, Deus não é doutrina. Jesus Cristo é amor, é fraternidade, ele não é doutrina religiosa. Se você diminuir Jesus a um livro, você é uma pedra para a espiritualidade. Então você tem que ler o conhecimento e você ser, sentir. Eu estou vendo muita gente que tem o Evangelho segundo o Espiritismo todo na cabeça, mas as atitudes são totalmente contrárias ao que está sendo ensinado no Evangelho segundo o Espiritismo. Gente que tem o Evangelho segundo o Espiritismo todo na cabeça, já estuda há anos, nasceu na doutrina espírita, mas é um intolerante religioso, é um sectarista, é um perseguidor de irmão de fé, porque na cabeça dele, só porque o irmão pensa diferente ou trabalha de uma forma diferente, na cabeça dele, o irmão é um charlatão, o irmão é um mistificador, e na cabeça dele ele tem a missão de desmascará-lo. Ele tem a missão de desmascará-lo, e ele vira um perseguidor, um espírito das trevas, que persegue o irmão de fé quando ele deveria estar se unindo ao irmão de fé e respeitando a forma dele de pensar. Para que você identifique um espírito, preste atenção na conduta dele e no conteúdo da mensagem e na energia da mensagem que ele emana. Na energia, sinta, se abra, receba, ouça, preste atenção no conteúdo da mensagem. Se ele falar alguma coisa diferente de você, não tem problema, não é para você entrar em fúria com ele e se tornar inimigo dele. Nós nunca vamos pensar totalmente igual, nós vamos pensar totalmente diferente também. E isso é que é a mágica da evolução. É aí que você mostra se você é evoluído ou não. Quando você respeita o seu irmão de fé que pensa totalmente diferente de você, e você não o ataca, você abraça ele e diz: meu irmão, tu pensa totalmente diferente de mim, mas eu amo você profundamente, porque eu vejo Deus dentro de você, porque você é filho de Deus, você veio de dentro dele. E se você veio de dentro de Deus, não importa que você pensa totalmente diferente de mim, qual é a tua crença religiosa, eu amo você profundamente. Porque se você tem Deus dentro de você e não doutrina, você vai amar a todos, independente da crença dele, da religião dele, da forma dele de pensar, se ele incorpora um espírito da natureza ou não, se ele incorpora um lebrechal ou não, se ele incorpora um fauno ou não, se ele incorpora uma fada ou não, ou se ele incorpora um dragão do universo ou não, que se dane, é seu irmão, é filho de Deus. Se você é um com Deus, não importa o espírito que ele incorpora, você vai amá-lo. Se você não ama, então você não está unificado com Deus. Então o Evangelho segundo o Espiritismo só está na cabeça, não está no coração.
porque você não ama o seu próximo, porque você luta contra ele numa perseguição insana de fanatismo religioso, intolerância religiosa. Pelo amor de Deus, nós estamos indo para um mundo regenerado, num mundo de fraternidade e paz. Eu estou percebendo que o mundo de regeneração só está nos estudos, não está na vivência. O mundo regenerado só está nos estudos, ele não está na vivência, porque as atitudes estão sendo totalmente contrárias ao comportamento de um ser que vive num mundo regenerado. Então percebemos que são espíritos encarnados aqui que têm doutrinas religiosas na cabeça, mas nunca estiveram no mundo regenerado, nunca estiveram lá. Por isso que os comportamentos deles são totalmente contrários aos mundos regenerados, mesmo que os conhecimentos de como é o mundo regenerado estejam na cabeça deles. Então, como é que a gente vai fazer? Os estudos já estão na cabeça, mas eu não compreendo, porque eu nunca estive lá. Eu não consigo sentir, porque eu nunca estive com Deus, porque eu estou distante de Deus. Eu não sinto Deus, eu sou uma pedra para Ele. Por quê? Porque eu não amo. Você é uma pedra para Ele porque você não ama. E aí, quando vem alguém e diz que fala face a face com Deus, você acha que é impossível, que é loucura. E não é a coisa mais fácil do mundo. É só você amar. Se você amar de verdade, numa potência alta, amar a todos, sem exceção, eu amo a todos. Os que me atacam são os que eu mais amo, porque são os mais doentes. Os que inventam mentiras de mim são os que eu mais amo, porque são os mais doentes. Os que se voltam contra mim são os que eu mais amo, porque são os mais doentes e cegos espirituais. São os mais doentes e cegos, e não me enxergaram, porque são cegos espirituais. Não me enxergaram, não entenderam quem eu sou e de onde eu vim. E eu entendo isso, eu compreendo. Porque cada um está no seu momento evolutivo. Eu amo. Eu sou um com Deus. Nossa, eu não consigo esquecer. Num dia de tarde. Tinha acabado de voltar da academia. Tomei um banho. E fui deitar um pouco, para dormir um pouco. Quando eu dormi, a fonte criadora apareceu para mim como uma bola de luz. Ele disse: filho, eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Criador. Eu vou te levar comigo para dar uma volta no planeta. Não era no universo, foi no planeta Terra. E ele me levou em desdobramento. E ele do meu lado, o próprio Deus, a fonte criadora. Um desdobramento totalmente consciente. Totalmente consciente. E ele falava, minha mente manso, sereno. E eu ia voando pelos mares, pelas rochas, pelas vegetações. Eu via os animais, os insetos, os seres microscópicos. Eu via tudo. Eu via os átomos das pedras. Eu via no fundo do mar. E Deus ia falando: filho, essa é a minha criação. Eu amo a todos profundamente. Essa é a minha criação. Eu amo a todos. Meu amor é imensurável por todos. Não importa os crimes que eles cometam. Eu os amo profundamente. Eu entendo o nível evolutivo de cada um. Um dia eles vão me sentir. Um dia eles serão um comigo como você é. Um dia eles vão entender os mistérios da minha criação como você entende. Um dia eles estarão comigo mais próximos como você está. Eu preciso que você exale a minha presença, o meu amor para eles. Eu preciso que você seja a minha voz. Eu preciso que você seja a minha luz, a minha presença, a minha manifestação viva para o mundo. Você não nasceu para ficar no anonimato e viver uma vida normal. Você nasceu para se expor. Eu preciso te apresentar para o mundo, porque através de ti eu emanarei o meu amor para os meus filhos, porque eles estão com o coração endurecido,
eles estão adormecidos para mim. E você será o meu instrumento de despertar deles para mim. Assim ele falou comigo em desdobramento. O próprio Deus, a fonte criadora, que é muito mais do que vocês imaginam. É muito mais do que um livro, ou 10 livros, ou 23 livros, ou 50 livros, ou 1 milhão de livros. Ele é muito mais do que isso. Você já mergulhou nele em desdobramento? Você já esteve com ele? Ele está aí dentro de você. Desperte-o. Deixa ele viver. Você está segurando. Segurando como? Com doutrina, com fanatismo religioso, com intolerância, perseguindo irmãos de fé que você nem conhece, perseguindo de graça. Você nem conhece. Será que se você convivesse com aquele irmão de fé, você pegasse uma festa com ele, e vocês dançassem juntos e brincassem, será que ele é esse diabo que você está achando que ele é? Ou será que ele seria um grande amigo seu? Iria tratar você com carinho e com amor, e você está achando que ele é horrível? Você não conhece. Conheça antes de julgar. É isso que Deus quer. Está na hora de acabar com a divisão, com a separação por causa de convicções religiosas, por causa de religiões. O momento é de estarem todos unidos, independente da crença e da religião, unidos em amor, em fraternidade, para que todos evoluam juntos e ajudem outros a evoluir, porque nossos irmãos são ignorantes espirituais, a maioria aqui na Terra. São ignorantes, estão dormindo para a espiritualidade, andam como zumbis pelas ruas, como robôs, acorda, faz necessidades, toma café, vai para o trabalho, volta, vê novela e dorme e acorda de novo, é a mesma coisa. Totalmente fechados para a imensidão e para o universo infinito, carregado de vida, carregado de amor, porque o universo é amor. Deus não criou o ódio. Deus só criou o amor. Quem criou o ódio foi o homem daqui da Terra. Deus não criou o amor. Não existe o mal. O mal é a ausência do bem. A treva é a ausência da luz. Quando a luz chega, a treva se dissipa. Quando o amor chega, o ódio cai por terra. Principalmente se o amor for imensuravelmente potente. Ele cativa. Ele atrai. Não tem como não atrair. Ele vai atrair. Não tem como. Ele vai fazer as pessoas chorarem. Porque ele é. Ele sente. Ele é a luz aonde ele pisa. Ele é luz 24 horas por dia. A sua frequência sempre está elevada, porque ele é um com Deus. Ela não vai cair. Apesar de, às vezes, ele ficar um pouco triste por causa da atitude dos seus irmãos ignorantes, mesmo assim ele está com a frequência alta. Porque é um com Deus. É a voz dele. Mas não é só a voz para trazer uma palavra, mas também para trazer uma energia, para emanar uma energia. Porque tudo é energia. Tudo é energia. Se você é médium sensitivo e sente que alguém está carregado, que está com uma energia ruim, então se você sente alguém que está com uma energia ruim, você também vai sentir alguém que tem uma boa energia. Então não existe isso de dizer que não vai sentir. Todos vão sentir. Então, vamos parar com essas brigas por causa de convicções e vamos todos nos unir em amor e em verdadeira fraternidade. Não importa as convicções. Todos nós vamos errar em alguma coisa que nós falamos. E daí? Nós vamos deixar de fazer porque erramos uma coisa ou outra. Nós vamos nos equivocar, todos nós. E daí? Vamos deixar de fazer o trabalho porque nos equivocamos com relação a uma informação que nós trouxemos? Erramos. Tudo bem, está tranquilo. Continuemos, aprendemos e continuemos.
juntos, em amor, em fraternidade. Espiritualidade, trabalhar com a espiritualidade, mediunidade, não é para enriquecer com isso. Busque primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa enriquecer com mediunidade. Se você fizer de coração, sem interesses financeiros, Deus vai providenciar tudo para você, para que as coisas aconteçam. Vai ser tudo providenciado para você, para que as coisas aconteçam. Porque Ele conhece as suas intenções. Porque no universo tudo é intenção. Quando você escreve um livro falando de coisas espirituais, ou 2 livros, ou 3 livros, ou 4 livros, ou 8 livros, ou 10 livros, e aqueles livros que você escreveu tão bons, com tanta informação boa, eles não vingam, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você deve estar de um jeito que Deus pode não estar gostando. Por isso que os seus livros não fizeram sucesso. Porque se você estiver emanando amor, e a sua intenção seja de verdadeiramente que os seus irmãos evoluam, e o conteúdo dos livros verdadeiramente forem de Deus, tenham sido inspirados por Deus, pode ter certeza, seus livros vão vingar e vão vender muito. Vão vender muito. Se eles não vingaram, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está contrária às leis divinas. Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas eu tenho certeza que está me assistindo. Então, é hora do amor. É hora da fraternidade. Não da separação. Não da divisão. Não do ódio. E outra coisa, exortar não é porque odeia ou porque é inimigo. Não. Exortar é porque ama e quer que evolua. Exortar é porque ama. Mas quem é exortado enxerga aquilo como uma afronta, como um ataque. Aquele que é um instrumento de Deus e está em comunhão com Deus de verdade, é um instrumento de exortação de Deus, não entenda a exortação dele como um ataque, mas sim como uma misericórdia divina para a sua felicidade futura e atual, para a evolução do seu espírito, para você sair desse sofrimento, dessa cegueira espiritual que você se encontra. E para que você pare de encarnar em corpos densos, pesadões, que te fundam a terra, a crosta de um planeta. Para você parar de encarnar em mundos primitivos e de provas e expiações, onde só tem sofrimento e dor. Para você verdadeiramente evoluir e encarnar, ter a oportunidade de encarnar e lá ficar, num mundo onde verdadeiramente tem felicidade. E nós começamos assim, por um mundo regenerado, que é o começo da felicidade. O mundo regenerado que tanta gente quer, é o começo da felicidade. Existem outros mundos muito mais evolvidos, com humanidades muito mais evolvidas, com muito mais luz, com uma potência de amor muito maior do que um mundo em regeneração plena. Existem mundos ditosos, celestes, divinos, uma potência de amor imensurável, um gozo eterno na presença de Deus, numa alegria eterna onde só há sorrisos e felicidade, e sua vibração não cai nem um milésimo de segundo, porque o local emana uma vibração tão feliz, de tanto amor, de tanta alegria, a presença de Deus ali é tão forte, que você não tem nada de ruim, você não tem doenças, você não tem dívidas, você não tem sofrimento, você não tem paixões nenhuma, não tem fanatismo, não tem intolerância religiosa, não tem ódio, não tem arrogância, não tem orgulho, não tem ganância. É só amor, inocência e fraternidade. Nós, quando encarnamos aqui, nós não entendemos o seu ódio, não entendemos a sua arrogância, o seu orgulho, o seu fanatismo religioso, não entendemos a sua ortodoxia doutrinária, não entendemos a sua violência, a sua agressividade, porque nós já passamos dessa fase há muito tempo. Nós só sabemos o que é o amor.
Nós só sabemos o que é a fraternidade, sem ver a quem. Nós amamos todos. Do mocinho ao pior bandido. Da consciência menos elevada à mais elevada. Nós não julgamos. Nós não julgamos. Quando nós exortamos, nós não estamos julgando. Nós só estamos sendo a voz de Deus para te educar. Só isso. Nós não julgamos. Porque nós somos um com Deus. Se nós somos um com Deus, nós somos iguais a Ele. Nós somos iguais a Ele. Na nossa potência. Nós já somos iguais a Ele. Não temos o poder dele, nem o conhecimento dele. O que eu quero dizer é que nós já nos unificamos com Ele. Então nós não vamos julgar. Não julga. Não julga. Só ama. Independente de quem seja. Se você fizer isso, você vai conseguir converter para Deus o pior bandido de todos. Porque ele não vai só ouvir a sua palavra, ele vai sentir. E se ele sentir, vai ter muito mais potência e valor do que ele ouvir. Porque falar, muita gente está falando na internet, mas não tem energia, não tem frequência elevada, não tem amor. São palavras sem vida, palavras bonitas, intelectuais, mas sem vida. Sem vida. Então são só palavras bonitas jogadas ao vento. Tem gente que fala com menos riqueza de vocabulário, tem gente que fala com menos intelectualidade e alcança muito mais vidas. Por quê? Tem gente que é analfabeta e alcança muito mais vidas. Por quê? Porque emana o amor. Emana. E outros falam tão bonito e não conseguem arrebatar as multidões. Por quê? Porque não tem vida. Só tem intolerância religiosa, ortodoxia, fundamentalismo e fanatismo religioso. Muda de uma vez por todas. Deus trouxe você aqui para me ouvir, para você mudar de uma vez por todas. Porque isso, esse teu jeito, pode estar sendo arrastado há séculos e milênios. Entenda o que está acontecendo. Entenda. Ninguém aqui quer o seu mal, ninguém aqui é seu inimigo. Nós amamos a todos. Entenda isso de uma vez por todas. Porque as coisas vão mudar. E se você não acompanhar, você vai sofrer. E Deus não quer esse sofrimento para você. E você tem potencial para acompanhar. Porque o conhecimento está aí. Só falta você sentir. Faça a próxima pergunta. Ariela pergunta: que conselhos você daria às mães e pais de crianças, adolescentes e jovens para eles contribuírem para seus filhos e filhas se tornarem seres evoluídos? Os eduque. Afaste ele dos vícios. Não coloque ele numa religião, doutrina religiosa. Coloque ele na espiritualidade, desde nascença, para que ele não seja inserido em crenças limitantes, para que ele não fique um fanático religioso, porque dentro das religiões isso está lotado. Então não contamine o seu filho. Coloque ele na espiritualidade, com conhecimento cósmico, para que ele seja verdadeiramente um espírito evoluído com amor. Você pode ensinar os conhecimentos da doutrina espírita, da Umbanda, da religião evangélica, mas sem ser doutrinário, porque o conhecimento evangélico está tudo ali em todas as religiões, mas você não vai ensinar de uma forma religiosa, você vai ensinar de uma forma cósmica. Cósmica. Porque eu estou vendo muita gente com doutrina na cabeça, falando bonito, extremamente intelectual, mas o coração é uma pedra. Eu falei que eu ia falar pouco, mas não dá. São quase 2 horas de vídeo. Eu não posso, enquanto Deus estiver falando através de mim, eu não posso calá-lo. Eu tenho que falar. Deus falou para mim hoje mais cedo que essa live seria importante, que iria tocar muitos corações. Iria fazer muita gente refletir e pensar na vida. Eu tenho certeza que isso está acontecendo agora.
Eu tenho certeza. Você acredita que eu estou falando através do meu filho agora, contigo? Eu conheço sua vida, foi eu que te criei. Conheço você de cabo a rabo. Eu falo através dele assim porque ele é um comigo há muito tempo. E tudo que foi falado e que será falado é pro seu bem. Vai. Rodrigo, Pedro, almas gêmeas, após um período, podem se fundir novamente? Pode. Pode. Isso vai longe. Isso vai bem longe, tá? Mas num determinado momento da evolução, eles já evoluíram tanto. Já evoluíram tanto. Já passou tanto tempo. Milhares, talvez milhões de anos. E aí chega um momento que aquelas duas almas se fundem e se tornam um só. Se tornam um só. E aí outros planejamentos serão dados. O Espírito Verdade é a união de várias consciências que se afinizam. O Espírito Verdade, ele consegue, vamos dar um exemplo bem fácil, tirar um pedacinho dele, e esse pedacinho que sai, vamos supor, ele é desse tamanho, só um exemplo. Aí sai um pedacinho pequenininho dele, se separa dele. E esse pedacinho se transforma num ser alado, num ser angélico. Vamos supor, a aparência de um homem com asas. Ele se separou. E a maior parte ficou aqui. Mas mesmo se separado, ele está conectado às outras consciências que estão lá. Às vezes esse que está separado tem 10 consciências ali. E aqui na principal tem 100. Exemplo. Estão separados, mas estão conectados e se comunicando mentalmente, ainda vibrando em uníssono. Ele faz o que tem que fazer e depois se une de novo. Nessa situação, o espírito se subdividiu e depois voltou. O espírito que não se subdivide é o espírito primário, o espírito menos evoluído. Por isso diz em Kardec que os espíritos não se subdividem. Mas e os espíritos que já atingiram uma evolução incompreensível para sua capacidade de entendimento? Muito mais antigos do que você imagina. Que antes de você existir como espírito, você nem existia no cosmos, eles já tinham 100 bilhões de anos de existência. Então nós temos que refletir. Nós temos que refletir. O que foi trazido por Kardec é um manual do espírito, mas não é um manual completo. Não é. Tudo aquilo foi um conhecimento inicial para este planeta que está despertando ainda para a realidade do espírito. Foi um conhecimento inicial maravilhoso, com conteúdo maravilhoso, mas não é tudo. Não é tudo. Então nós vamos parar nas obras de Kardec? Não tem mais nada além disso? Então não tem graça evoluir. Não tem mais nada além disso? É tudo? Não. Tem muito mais. Só que a humanidade deste planeta ainda não está pronta para esse conhecimento, porque a evolução não dá saltos. Tudo chega no tempo certo. É isso que nós temos que abrir a mente. Existem mistérios da criação que nós não conhecemos. Não conhecemos. Que se a espiritualidade trouxer aqui falar para vocês, muitos de vocês vão achar que é loucura. Que é loucura. E não é loucura. É porque são conhecimentos que estão muito além da sua capacidade de compreensão e do seu nível evolutivo. Está muito além da sua expansão de consciência. Então não é loucura. É você que não entende. É você que não alcança. É você que não tem evolução e expansão de consciência para entender. Você ainda não está naquele nível. Eu não estou. Você não está. Nós não estamos. Mas existe. Entenda isso de uma vez por todas, pelo amor de Deus, porque eu sei que você está me vendo. Vai.
Eterno, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Pergunta: em sua lembrança, qual a dimensão que você teve acesso que mais tocou o seu espírito? Obrigado e boa live. Nossa Senhora. Peraí. Que chegou um espírito aqui. Acho que a live não vai acabar agora, não. Nossa, eu até fiquei desnorteado. Qual é a pergunta? Em sua lembrança, qual a dimensão que você teve acesso que mais tocou o seu espírito? Ai, Deus. Nossa, eu já fui para tantas dimensões. Eles já me levaram para uma dimensão chamada Shambhala. E tem uma outra, que eu esqueci o nome agora, mas era um nome parecido com esse. Mas tem tanto tempo, eu esqueci. Não foi anotado, acho que a gente não gravou. Ou gravou e se perdeu. Tanta coisa se perdeu. E a coisa mais maravilhosa, não tem descrição, não tem palavras para descrever. Não dá, gente. Me desculpe, não dá. É tão maravilhoso que não tem vocabulário humano para descrever. Só você vendo e sentindo, mas o que eu posso dizer é que é imensuravelmente maravilhoso. Imensuravelmente você estar no lugar daquele, você ver os espíritos que vivem lá, o amor que eles emanam, né? E sentir toda a vibração daquelas dimensões, e são inúmeras as dimensões, são inúmeras as dimensões superiores. Elas estão por todo o universo, não só aqui perto da Terra, mas por todo o universo. Imagine uma dimensão superior de Júpiter. Se viver no planeta Júpiter já é um planeta ditoso, imagine as dimensões superiores de Júpiter. Se viver no planeta já é maravilhoso, imagine as dimensões superiores de lá. É indescritível. Então, é maravilhoso o que eu posso dizer, e não tem nem comparação com a Terra. Não tem nem comparação. Se vocês sentissem, vocês iam achar que viver no planeta Terra encarnado é um verdadeiro inferno. Um inferno potencializado 100 vezes. Porque não se compara. Estão me dizendo aqui que hoje eu vou dormir muito bem. Porque nem eu, Pedro, tenho noção de quantas vidas eu mudei nesse vídeo, junto com a espiritualidade. Nossa, eles estão me mostrando que muita gente vai mudar da água para o vinho depois desse vídeo. Inclusive alguns muito endurecidos. E eu fico muito feliz com isso, porque isso mostra que o meu trabalho não está sendo em vão. Apesar das calúnias, das difamações, das mentiras que estão falando de mim. E criando, né? Criando coisas que não existem. Tá valendo a pena. Vai. Tem quantos aí ao vivo? Em torno de 1.200. Ah, tá, a galera grande. Tá todo mundo plugado aí, hein, Santos? Vamos lá. Fabiano Gomes pergunta: como é o processo de criação de uma centelha divina? O cara tá achando que eu sou Deus agora. Não sei, não. Se você perguntar isso para um religioso, ele vai dizer assim: através de um amor imensurável de Deus, ele cria ali através do amor, e não deixa de ser mentira. Então eu vou falar desse jeito. Não sei, gente, pelo amor de Deus, sei lá como é que se cria um espírito. Eu não tenho essa experiência, não. Aí só se anda. Não, porra, isso aí é um negócio muito, muito alto. Vai. Vamos lá. Wilma, quando passamos para o plano espiritual, como ocorre o cuidado com o corpo? Primeira pergunta. O corpo astral. Quando passa para o plano espiritual, sim, então é o corpo astral. Isso. Tá. Aí, então deixa eu responder a primeira pergunta. Então tá, então vai lá. O cuidado com o corpo astral é muito parecido com o cuidado que você vai ter com o corpo físico, só que tem uma coisa: o corpo astral, perispírito,
ele é moldado de acordo com os seus pensamentos e suas emoções. Então, se você quer que ele fique saudável, você tem que ter emoções e pensamentos saudáveis. Senão você destrói com ele. Você destrói com o seu corpo astral. Então você tem que ter emoções e pensamentos saudáveis. Não precisa ser nenhum anjo, nada disso. Você tem que ter bons sentimentos e bons pensamentos. Para que seu corpo astral, seu perispírito esteja saudável. Isso aí, tá? Qual a outra pergunta? Ela fala assim, aqui na matéria é exercícios, alimentação saudável, check-ups. Aí ela... Você em corpo astral não vai fazer uma musculação, né? Não vai, porque você pode plasmar um corpo todo musculoso, se você quiser. Se você tiver experiência para isso, você pode plasmar o corpo de um fisiculturista. Você pode plasmar a forma que você quiser. Então não é assim que cuida dele. Você tem que cuidar das emoções e dos pensamentos, para que ele seja saudável. Vai. Ela pergunta, queria saber como ocorre do outro lado em diversas dimensões. Sim, aí são diversas as dimensões. Quanto mais alta for a dimensão, mais rarefeito vai estar o teu corpo astral, ou seja, mais sutil. Mais sutil. Sutil, 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 até que chega um momento que você evoluiu tanto que você descarta o corpo astral e vive em corpo mental. Aí você vai para dimensões mentais, de pura mente, puro espírito. Porque o corpo astral é um corpo, tá? É um corpo. Já em corpo mental você não tem mais corpo astral. Aí já é diferente. Tá? E aí você vai, e assim vai indo. Vai. Ian Garzon. Pedro, fala sobre a iluminação espiritual, como conseguir. Parecido com o outro. Essa pergunta já foi feita, né? Manda outra. Dani Luz Radiônica. Boa noite. Pedro, gostaria de saber sobre pessoas que cometeram crimes e se arrependem na mesma encarnação atual. A pessoa tem como quitar os débitos na atual que fez o crime? Tem, claro que tem. Paulo de Tarso assassinou um monte de cristãos e ele quitou ou tudo ou quase tudo naquela encarnação ali. Se ele não quitou tudo, ele quitou quase tudo. Porque o que ele fez repercute até hoje, né? Os próprios cristãos que ele assassinou vieram recebê-lo no plano espiritual. Vieram recebê-lo. Né? O próprio Jesus veio recebê-lo. O próprio Jesus, que as pessoas acham que é intocável e que você não pode desdobrar com ele, nem canalizar com ele. O próprio Jesus veio buscá-lo. Jesus já veio buscar muitos espíritos após o desencarne. Jesus já veio buscar muitos espíritos. Jesus já buscou meu espírito em outras encarnações. Meu espírito, Pedro, Jesus já veio buscar o meu espírito em outras encarnações. Tomara que ele venha me buscar nessa também, né? Vou fazer por onde, né? Para poder merecer. Vai. Bem isso. Vai, Kid.